Olá, queridos irmãos, estamos aqui nesta segunda-feira para esse nosso momento também de reflexão, né? A caminho de Belém. Muito bem, estamos nos aproximando do Natal, aproximando de Belém, né? Unidos com os reis, com os pastores, principalmente com José e Maria, que nosso coração se aproxime cada vez mais deste momento, né? É como se nós chegássemos a Belém, tivéssemos as portas. Você já fez alguma peregrinação Aparecida? Uhum. A experiência de estar chegando na casa, depois de uma longa caminhada, chegando ali, aquele lugar que é o objetivo da caminhada, né? Assim é a nossa vida. Amém? Então vamos para Belém todos. Amém. Queridos irmãos, hoje quero trazer uma pregação de Santo Agostinho, portanto, século V, ali no ano 400 e pouco, né? Quando Agostinho vai falar uma referência, uma analogia, na verdade, uma comparação, né? Entre João, que é a voz, e Jesus, que é a palavra. A grandeza de João, mas a voz apenas, que clama no deserto. E a grandeza, sim, de Cristo, que é mais do que a voz. É a palavra do Verbo de Deus. Diz assim: João era a voz, mas o Senhor no princípio era a palavra. Está em João 1:1. João era a voz passageira, Cristo a palavra eterna, desde o princípio. Suprimir a palavra e o que se torna a voz, esvaziada do sentido, é apenas um ruído. Do que serviria a voz, né? Uma palavra que não tem sentido, não serve para nada. A voz, sem palavra, ressoa ao ouvido, mas não alimenta o coração. Não é verdade? Entretanto, diz Agostinho, mesmo quando se trata de alimentar nossos corações, vejamos a ordem das coisas. Se penso no que vou dizer, a palavra já está no meu coração. Se quero, porém, falar contigo, procuro um modo de fazer chegar ao teu coração aquilo que está no meu coração. Né? Tá certo. Pensei, está aqui dentro. Agora, como que eu vou dizer isso? De que forma? Então, é de coração para coração. Procurando, então, como fazer chegar a ti e penetrar em teu coração que já está no meu, recorro à voz, e por ela falo contigo. O som da voz te faz entender a palavra, e quando se fez entendê-la, esse som desaparece. Mas a palavra que ele te transmitiu permanece em teu coração, sem haver deixado o meu. Ou seja, quando eu falo, aquilo que eu disse entra no coração da pessoa, quando ela acolhe. Sem deixar de sair do meu coração, mas saindo da minha voz, chega ao coração do irmão. E se o irmão acolher, são dois corações que se unem numa verdade, né? Se unem naquilo que é a designação do que se foi falado. Não te parece que esse som, depois de haver transmitido minha palavra, está dizendo: é necessário que ele cresça e eu diminua? João 3,30. A voz ressoou cumprindo sua função. Depois desapareceu. Como se dissesse: essa é a minha alegria, e ela é completa. João 3,29. Guardemos a palavra. Não percamos a palavra concebida em nosso íntimo. Ou seja, João é a voz, falou a palavra, disse, mostrou, ensinou, apontou, né? Aí a palavra chega, que é o Cristo, e aí João, pronto, cumpri aquilo que caberia à minha voz, anunciar. Anunciei, agora chegou a própria palavra, a própria verdade. Queres ver como a voz passa e a palavra divina permanece? Que foi feito do batismo de João? Cumpriu sua missão e depois desapareceu.
Agora é o batismo de Cristo, que está em vigor. Todos cremos em Cristo e esperamos dele a salvação. Foi o que a voz anunciou. Então, o batismo de João era um batismo apenas de conversão, para a preparação para a chegada do Messias. Quando Jesus chega, agora sim o verdadeiro batismo, né? O batismo nas águas, o batismo que infunde em nós o fogo do amor de Deus, que pode ser incendiado ou não, depende de nós também, né? E esse batismo que é o batismo no qual o Espírito Santo vem até nós. Justamente porque é difícil não confundir a voz com a palavra, julgaram que João era o Cristo. Confundiram a voz com a palavra. Mas a voz reconheceu que era para não prejudicar a palavra. Eu não sou o Cristo, disse João, né? Está no Evangelho de São João 1,20. Disse João Batista: nem Elias, nem o profeta. Perguntaram-lhe então: quem és tu? Ele disse: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. É a voz que grita no deserto do que rompe o silêncio. Aplainai o caminho do Senhor, como se dissesse: sou a voz que se faz ouvir apenas para levar o Senhor aos corações. Apenas a voz. Mas eu quero levar o Senhor até os corações. Mas ele não se dignará vir aonde o quero levar, se não preparar para ele o caminho. O que significa aplainai o caminho, senão orai como se deve orar? O que significa ainda aplainai o caminho, senão tende pensamentos humildes, imitai o exemplo de João, julgam que é o Cristo, e ele diz não ser aquele que julga. Não se aproveita do erro alheio para afirmação pessoal. Se tivesse dito eu sou o Cristo, facilmente teriam acreditado nele, mas já era considerado como tal antes que o dissesse. Mas não disse, pelo contrário, reconheceu que não era, disse que não era, foi humilde, verdadeiro. Viu de onde lhe vinha a salvação, compreendeu que ele era apenas a lâmpada e temeu que o vento do orgulho pudesse apagá-la. Por isso, humildemente, ele reconhece a verdade. Eu não sou o Cristo. Ressoa a voz de João, chega a palavra que é Cristo. Né? O que seria a voz se não tem aquele conteúdo maior? E o conteúdo da voz, né, no caso de João, é anunciar o Cristo. O Cristo chegou, já não mais uma voz, o próprio Verbo encarnado que se fez homem, a própria verdade que vem até nós. Daí a grandeza do Cristo, e daí o cumprimento daquilo que era o que João devia fazer, né? Anunciar. Falar, chegou o Cristo, agora pronto, cumpri a minha missão. E qual é a sua missão, meu irmão, minha irmã? Você também é voz, não se esqueça. A voz que ecoa o Cristo que está em nossos corações e que precisa ecoar nesse mundo de hoje. Dai-nos, Senhor, sempre mais a graça de levá-lo. Seu som ressoa e percorre toda a terra por cada um de nós. Obrigado, Jesus. Eu sou apenas uma voz e nada mais do que isso. O Senhor é a palavra, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus, tá bom? Amém.